Se você tem uma moto, agora, nesse exato momento, ela está escondendo algo de você. E não é aquele óleo que você esqueceu de trocar faz 3 meses, nem a corrente que está parecendo uma escada de tão folgada, nem aquele barulhinho estranho que você finge que não ouve porque tem medo de descobrir o que é. É algo que existe em toda moto, literalmente toda, da cinquentinha do Zé que usa para trabalhar até aquela nave de 1000 cc que você sonha enquanto lava a louça e pensa, um dia eu chego lá. Esse detalhe afeta consumo, desempenho, conforto e até a vida útil da sua moto. E eu tô falando muito sério quando digo 90% dos donos nunca percebeu. E olha que não é porque tá escondido em algum lugar impossível. Tá ali, na sua cara. Você passa a mão todo dia e não vê. E olha, eu já sei o que você tá pensando. Lá vem mais um vídeo de clickbait prometendo o segredo do universo. Mas eu te desafio de verdade. Assiste até o final, entende o que eu vou falar e depois vai olhar sua moto com outros olhos. Eu aposto uma troca de óleo completa que você vai ter aquele momento de caramba, como eu nunca reparei nisso. E mais, você vai ficar até com raiva de si mesmo. Então, antes de eu te contar exatamente o que é, deixa eu te falar o que não é, porque eu sei que sua mente já está viajando. Não é peça cara que você vai ter que vender um rim, pedir empréstimo ou fazer vaquinha com os amigos para comprar. Não é defeito de fábrica, daqueles que a marca finge que não existe e quando você reclama eles falam, mas você deve ter feito alguma coisa errada. Não é recall escondido, não é conspiração da indústria. Não tá no manual. Aliás, aproveitando, você leu o manual da sua moto? Pode ser sincero. Mentira, ninguém lê. O manual da moto é tipo a Bíblia. Todo mundo tem um em casa, ninguém lê direito, mas todo mundo jura que segue o que está escrito lá. A gente só abre quando já aconteceu o problema. E olha só que interessante, que curioso. Mecânicos sabem disso. Os bons mecânicos, pelo menos. Mas quase nunca comentam espontaneamente. Sabe por quê? Porque é daquelas coisas que parece tão óbvio quando você finalmente sabe, que eles assumem que todo mundo já sabe também. Eles pensam, não preciso falar isso, é básico. Spoiler importante, não é básico. E não, você não sabe. Depois que você vir isso, eu te garanto com todas as letras, você nunca mais vai olhar sua moto do mesmo jeito. É tipo quando alguém te conta que tem uma setinha no medidor de combustível do carro mostrando de que lado está o tanque. Sua vida literalmente se divide entre o antes e o depois de saber essa informação. Você fica pensando, eu perdi quantos anos da minha vida sem saber disso? Agora me responde uma coisa, e quero que você seja completamente sincero comigo e consigo mesmo. Sua moto vibra mais do que deveria? Tipo assim, aquela vibraçãozinha chata e incômoda que você sente no guidão, nas pedaleiras, no banco, e você simplesmente aceita e pensa, é moto mesmo, né? Moto vibra, faz parte. Você até já se acostumou, mas lá no fundo incomoda. Plot twist que vai te surpreender. Não é tão normal assim quanto você pensa. Ou então, deixa eu adivinhar outro. O consumo aumentou do nada. Você jura de pé junto que não mudou absolutamente nada na sua pilotagem, não ficou mais agressivo no acelerador, não mudou o percurso que faz todo dia, mas mesmo assim a moto está bebendo combustível mais do que tio na véspera de Natal. E você fica olhando para o painel desconfiado, pensando, o que está acontecendo? Tem também aquele barulho estranho em baixa rotação que te deixa paranoico, tipo um tec-tec-tec irritante, que você só ouve quando está parado no semáforo. E aí você fica olhando para os lados com vergonha, achando que todo mundo está te julgando e pensando, olha a moto desse cara toda quebrada. Você até acelera um pouquinho para disfarçar o barulho. Ou a situação clássica que acontece com quase todo mundo, moto perdendo força com o tempo, gradualmente. Ela não acelera mais como acelerava antes, você sente que ela está mais mole, mais preguiçosa. E aí você pensa conformado, tá ficando velha, coitada, tá cansada. Cara, a moto tem 2 anos de uso, ela não está entrando na menopausa, não está na terceira idade. E o pior de tudo isso que eu acabei de falar, você acha que é normal, você se conforma com a situação, você aceita. Toda moto é assim mesmo. Já tá rodada, né? É assim que funciona. É nacional, o que você esperava? Você cria essas desculpas todas. Não é normal. Não deveria ser assim. Se sua moto já fez pelo menos um desses sintomas que eu acabei de listar, fica até o final desse vídeo,
porque você está literalmente prestes a descobrir o que 90% dos motociclistas ignora completamente, o que passa batido todos os dias. Olha só, vou te contar uma verdade que a indústria motociclística não gosta muito de espalhar por aí. Não faz questão que todo mundo saiba. A sua moto sai de fábrica preparada, ajustada, regulada para sobreviver nas piores condições possíveis, não para funcionar no melhor desempenho que ela pode entregar. Entende a diferença? É gigante. Calma, antes que você comece a criar teoria da conspiração, não é sacanagem proposital, não é má-fé da montadora, é simplesmente economia e bom senso empresarial. As fábricas precisam fazer ajustes que garantam que a moto aguente o pior cenário possível. Aquele dono que nunca faz manutenção preventiva, que usa gasolina de qualidade duvidosa do posto mais barato que encontrar, que acelera a moto ainda fria porque está com pressa, que acha que revisão é frescura de gente que tem dinheiro sobrando. Então o que acontece? Eles deixam todos os ajustes num meio termo super seguro, super conservador. É tipo aquela mãe super protetora que te faz usar 3 casacos, cachecol, touca e luva, porque vai que esfria, né? A moto sai da fábrica toda super protegida, com margem de segurança gigante para aguentar maus tratos. E aí acontece o seguinte, você, motociclista consciente, responsável, que faz manutenção direitinho seguindo o manual, que usa combustível de qualidade decente, que aquece a moto antes de sair acelerando feito maluco, acaba sendo prejudicado por ajustes que foram feitos pensando no pior cenário possível, no motociclista irresponsável. Existem ajustes invisíveis na sua moto que você nunca nem imaginou que existem. Posições que vêm de fábrica, componentes que trabalham perfeitamente dentro da margem de segurança, mas longe, muito longe do ponto ideal de funcionamento. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto para você entender. Você já percebeu, já reparou que existem marcações em várias peças da sua moto? Uns risquinhos discretos, uns pontinhos pequenos, umas setinhas fininhas. Você provavelmente acha que é só questão estética, enfeite, design, tipo aquelas bolinhas coloridas que tem no pneu que absolutamente ninguém sabe para que servem de verdade. Pois é, meu amigo, aquilo ali não é enfeite, é a língua secreta da moto, é a forma dela se comunicar com quem entende. E quase ninguém sabe ler essa linguagem, quase ninguém presta atenção. Esses detalhes minúsculos que você ignora completamente no seu dia a dia de pilotagem, eles estão te contando uma história completa, uma história super importante sobre como sua moto está funcionando nesse exato momento versus como ela poderia estar funcionando no melhor cenário. E olha que irônico, que engraçado. Você passa pano na moto toda semana, encera com carinho, cola adesivo maneiro, troca o escapamento para fazer aquele barulho bonito de turbina do Senna, coloca manopla nova, espelho diferente, mas não olha para o basicão, para o fundamental que realmente importa para performance e durabilidade. É tipo você cuidar super bem do cabelo, fazer hidratação, usar produto caro, mas esquecer completamente de escovar os dentes. Tá bonito por fora, tá arrumado, mas tá errado no essencial. Beleza. Chega de enrolação, de mistério, de suspense. Vamos direto ao ponto principal. O grande segredo que toda moto esconde, que tá ali na sua frente, é simples, é visual, é fácil de checar com os próprios olhos e você provavelmente nunca prestou atenção nenhuma única vez. Tô falando muito claramente das regulagens de tensão, folga e posicionamento que saem de fábrica configuradas no modo sobrevivência segura, não no modo performance otimizada. Deixa eu ser bem mais específico, mais direto para você entender exatamente. Sabe a tensão da corrente da sua moto? Aquela que o manual técnico fala que deve ter entre 2 a 3 centímetros de folga quando você empurra no meio? Pois é, a imensa maioria das motos sai da concessionária zerinhas com 3,5 centímetros ou até mais de folga. Por que isso acontece? Segurança conservadora. Na cabeça da fábrica, melhor a corrente um pouco frouxa do que muito esticada e arrebentar no meio da rua. Só que o problema é o seguinte, corrente muito frouxa, fora do ponto ideal, causa um monte de coisa ruim.
causa vibração desnecessária, perda significativa de potência que vai para o motor, mas não chega na roda, desgaste irregular tanto da corrente quanto da coroa e do pinhão e aquele barulhinho super irritante de corrente batendo. E você aí achando que é jeito normal da moto, característica do modelo. Outro exemplo super clássico que quase ninguém repara, o cabo de acelerador. Você sabe que ele tem uma folguinha, uma folga proposital, né? Tipo assim, você gira o punho uns 2, 3 milímetros antes de começar a acelerar de verdade, de sentir o motor respondendo. Isso é totalmente proposital, faz parte do design de segurança. Mas o que acontece na prática? Muitas vezes, na maioria dos casos, essa folga está muito exagerada, está fora do padrão recomendado. Qual o resultado prático disso? Resposta lenta do acelerador, sensação constante de moto preguiçosa, de que ela não responde rápido quando você pede potência, e você tendo que torcer o pulso muito mais do que o necessário para conseguir acelerar. Daqui a pouco você vai desenvolver antebraço e pulso de fisiculturista, braço de Popeye, só de ficar torcendo o acelerador o dia inteiro. Terceiro ponto importantíssimo que pouca gente conhece, a posição física, a altura e distância das manetes de freio e embreagem em relação ao guidão. Pouca gente sabe, quase ninguém repara, mas dá para ajustar a distância delas. Aquela rodelinha pequena ou parafusinho que tem ali na manete não é enfeite decorativo, não é só para ficar bonito, serve para alguma coisa concreta. Se a manete está ajustada longe demais do guidão, você cansa a mão muito rápido, fica forçando os dedos o tempo todo. Se está perto demais, você não consegue fazer a força correta, a pegada fica ruim, o controle fica impreciso. E você aí, pilotando desconfortável, sofrendo, achando que o problema é sua mão fraca, que você não tem força suficiente. Não, meu querido amigo, sua mão está perfeitamente normal, está ótima. O problema real é que o ajuste da manete que está completamente errado para você. E tem mais um detalhe que quase ninguém nunca olha: a altura ajustável das pedaleiras, tanto do freio traseiro quanto do câmbio. Olha isso aqui com atenção. Pouca gente repara, mas é super importante. Se o pedal do freio traseiro está regulado muito alto, muito para cima, você fica com o pé numa posição estranha, antinatural, o tempo inteiro que está pilotando. Parece frescura, parece detalhe pequeno demais, mas experimenta pilotar por 30, 40 minutos seguidos com o pé numa posição ruim. Seu tornozelo vai estar pedindo divórcio, vai estar implorando por misericórdia. E o pedal de câmbio também, mesma história. Se está muito baixo, você precisa levantar demais o pé para trocar marcha. Se está muito alto, você bate o pé sem querer e fica trocando marcha acidentalmente. Tudo isso que eu acabei de listar são ajustes relativamente simples de fazer. Alguns você consegue fazer literalmente com a mão, sem ferramenta nenhuma. Outros você precisa de uma chave de boca básica, daquelas que qualquer um tem em casa. Mas esses ajustes fazem uma diferença absurda, gigantesca no conforto, na performance e na sua experiência de pilotagem. Quando você acerta esses pontos, quando você regula tudo certinho para o seu corpo, para o seu estilo de pilotagem, isso muda completamente tudo. E outra coisa super importante que eu preciso deixar claro, você não precisa ser mecânico profissional formado, com anos de experiência, para fazer nenhum desses ajustes. Sério mesmo, se você consegue trocar uma lâmpada queimada em casa, apertar um parafuso de móvel, você tem capacidade técnica suficiente para fazer todos esses ajustes. Óbvio que se você realmente não se sentir seguro, se tiver medo de fazer besteira, não tem problema nenhum levar no mecânico de confiança. Mas pelo menos agora você sabe exatamente o que pedir. Sabe os termos técnicos corretos e não vai ser enganado por mecânico desonesto. Porque, vamos combinar, mecânico bom, honesto, competente, existe sim, mas mecânico aproveitador que quer te empurrar serviço desnecessário também existe aos montes. E se você chega na oficina falando com propriedade, quero que você verifique e ajuste todas as regulagens de fábrica da minha moto, ele já entende imediatamente que você sabe do que está falando, que você entende minimamente do assunto. Aí ele pensa duas vezes antes de tentar te empurrar serviço desnecessário ou peça que não precisa. Então, recapitulando tudo que a gente conversou aqui, resumindo os pontos principais.
Toda moto, sem exceção, tem ajustes de fábrica que saem configurados no modo sobrevivência segura, pensando no pior cenário possível, não no modo ideal de performance e conforto. Corrente, cabos diversos, manetes, pedais, posições, absolutamente tudo isso pode e, na verdade, deve ser ajustado especificamente para você, para o seu corpo, para o seu estilo particular de pilotagem, para o tipo de uso que você faz. É simples de fazer, é barato, muitas vezes é completamente de graça, mas é sistematicamente ignorado por pelo menos 90% dos motociclistas que existem por aí. E olha só a beleza, a elegância da coisa toda. Você não precisa absolutamente gastar dinheiro nenhum com peça cara importada, com preparação maluca de motor, com modificação mirabolante que promete milagres. Você só precisa realmente entender sua moto, observar com atenção, conhecer, ajustar com carinho. Moto bem cuidada, moto que funciona bem, não é necessariamente moto cara, cheia de acessórios. É moto bem observada, bem regulada, bem ajustada. É saber ouvir atentamente o que ela está te dizendo o tempo todo, através daqueles detalhes pequenos que a maioria ignora. Aquela vibraçãozinha diferente, aquele barulhinho novo, aquela sensação sutil de algo não está completamente certo aqui. Sua moto fala com você literalmente o tempo todo, em todos os momentos. A grande questão é, você está realmente ouvindo? Está prestando atenção? E olha, eu sei perfeitamente que tem gente que vai assistir esse vídeo inteiro até o final e mesmo assim não vai fazer absolutamente nada. Vai continuar pilotando exatamente do jeito que sempre pilotou. Vai continuar reclamando que a moto gasta muito combustível, que perdeu potência, que isso, que aquilo. Beleza total. Problema exclusivamente seu. Eu avisei, eu expliquei, eu ensinei. Mas se você é realmente o tipo de pessoa que quer genuinamente tirar o melhor da sua moto, que quer economizar dinheiro de verdade, que quer pilotar com conforto real e segurança aumentada, cara, dá uma atenção séria para esses detalhes todos, de verdade. Não precisa ser necessariamente hoje, não precisa ser amanhã, mas na próxima vez que você for na garagem, que você olhar para sua moto, que você sentar nela, lembra desse vídeo aqui. E vai lá, mexe com cuidado, ajusta aos poucos, observa as diferenças. Você vai se surpreender enormemente com a diferença gigante que pequenos ajustes fazem. E aí, agora vem o desafio real para você que assistiu até aqui. Assim que terminar esse vídeo, pausa tudo, deixa o celular de lado por 5 minutos, vai lá na garagem e olha sua moto com outros olhos. Só olha primeiro, não precisa mexer em nada ainda se não quiser, não precisa ajustar nada imediatamente. Só observa com atenção esses detalhes todos que eu falei. Olha a corrente, olha os cabos, olha as manetes, olha os pedais. Senta nela e sente se está confortável de verdade. Depois volta aqui nos comentários e me conta. Cara, eu nunca tinha reparado nisso na minha vida. Ou então, mano, minha corrente está parecendo corda de varal de tão frouxa. Ou acabei de descobrir que meu cabo de acelerador tem meio metro de folga. Não é possível. Eu absolutamente adoro ler esses comentários de descoberta. Me dá uma alegria genuína. E eu aposto alto que um monte de gente vai se identificar completamente, vai ter as mesmas descobertas. E se esse vídeo realmente te ajudou de alguma forma, se você genuinamente aprendeu algo útil que não sabia antes, faz um favor para mim. Manda esse vídeo para aquele seu amigo motociclista que vive reclamando da moto dele. Porque às vezes, muitas vezes na verdade, a moto não é ruim, não é problema da moto. O dono é que não sabe cuidar direito, não conhece esses detalhes. E se você tem algum outro segredo de moto interessante que pouca gente sabe, alguma dica valiosa que você aprendeu com o tempo, joga aí embaixo nos comentários. Vamos criar uma verdadeira corrente colaborativa do conhecimento motociclístico. Vamos ajudar outros motociclistas. Valeu demais pela atenção, de verdade. Valeu pela paciência de aguentar todas as minhas piadas ruins durante o vídeo e, principalmente, valeu por realmente se importar e cuidar da sua moto. Até a próxima e boas estradas para você!